Aquele gigante afrontava o exército. Ele perturbava o exército. E esse gigante tem te perturbado. Esse problema tem te perturbado. Esta situação tem te deixado inquieto. Halá, suide kendelas. Mas eu quero dizer, nessa batalha que você está agora, você precisa de amigos. E é por isso que você está aqui no círculo de oração. Porque você tem o joelho da irmã Eudineia. Você tem um joelho da irmã Lucimar. Você tem um joelho de tantos outros aqui que estão intercedendo por você naquele caderno de oração. É por isso que você está aqui. Porque você sabe que você não pode vencer sozinho. Aleluia. Davi precisou de Sibecai, de Elanã e de Jonatas para matar aqueles gigantes. E aonde estão os Sibecais? Aonde estão os Jonatas e Elanã? Muitas vezes a gente se fecha dentro de uma caverna, dentro do nosso quarto. Mas eu quero dizer, meu irmão, não é momento de você se isolar. Não é momento de você ficar sozinho. Agora você precisa de ajuda. Você precisa de alguém. Você precisa de um parceiro. Você precisa de um amigo. Você precisa de alguém para orar por você. Para interceder por você. Para te trazer uma palavra. Aleluia! Quantos de nós aqui estamos às vezes até desfalecidos, querendo desistir, e alguém veio com a palavra e nos levantou e nos animou. Aleluia! Glórias a Deus. Aonde estão esses hoje? Aonde estão esses homens? Aonde está Sibecai e Jonatas? Aleluia! Deus quer que você seja um Sibecai. Deus quer que você seja um matador de gigantes. Amém. Aleluia! Deus quer que você seja um guerreiro, um matador de gigantes. Porque existem pessoas que estão precisando. Existem pessoas que estão sofrendo. Existem pessoas que estão preparar para ela. Você vai se equipar para ela. Você vai se esmerar para ela. Você vai se treinar para ela. Aleluia. Porque Deus quer que você a faça com destreza, com poder, com unção, com autoridade e com capacidade. Aleluia. Davi, a princípio, ele vence aquele gigante, irmão Marildo, sozinho. Mas existem guerras que nós travamos sozinho, no silêncio, irmão João. Porque às vezes não podemos comentar com ninguém, não é verdade? Não podemos falar para ninguém a batalha que nós estamos passando. A guerra que nós estamos passando, sabe por quê? Porque tem gente que não entende. Tem gente que não compreende a nossa guerra. Tem gente que não compreende a nossa luta. Tem gente que não compreende a nossa dificuldade. Davi vence a primeira guerra contra o gigante sozinho. Mas aqui no texto que eu li, não foi Davi que matou aqueles gigantes. Foram seus soldados que mataram aquele gigante. Existem batalhas que batalhamos sozinho. Mas existem batalhas que precisamos de pessoas ao nosso redor. Precisamos de outras pessoas nos ajudando. Em 1 Samuel capítulo 17, 2 Samuel capítulo 21 e 1 Crônicas capítulo 20, nos falam de 5 gigantes. São mencionados 5 gigantes. A saber, Isbi, Saf, Golias e um outro gigante que tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, totalizando aquele gigante tinha 24 dedos. O texto aqui não menciona o seu nome. Aquele gigante não tinha um nome. Aquele gigante não foi declarado o seu nome no texto. E eu entendo, sabe o quê? Que aquele gigante, a gente quer ser ajudado, mas a gente não quer ajudar. A gente quer fazer como aqueles leprosos lá, receber a bênção e foi embora. Não volta nem para agradecer.
Aleluia. Glórias a Deus. Agradeça a Deus. Mas sabe agradecer também essas pessoas que Deus coloca ao seu lado aí. Amém. Aleluia. Saiba agradecer essas pessoas que Deus levanta para estar ao seu lado, que te ajudaram. Você seguiu o seu caminho. Você criou asas e voou. E aquela pessoa que te ajudou lá atrás, você está lembrado dela? Você está lembrado daquele José que interpretou o seu sonho? E depois no outro dia você foi honrado e foi para lá no palácio? Aleluia. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. No capítulo 21, como a irmã Eudinea pediu para a gente abordar, 3 capítulos, vou ficar em 2 aqui. Davi se depara com uma grande dificuldade. Dificuldade essa que foi maior do que a de Golias. Dificuldade essa que foi maior do que aquele gigante de 24 dedos. Sabe qual foi essa dificuldade? O censo. Quem se lembra do censo? Quem se lembra do censo? Quando Satanás tenta o coração de Davi para contar o povo. Eita! Davi se depara com uma dificuldade muito maior. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi estava afamado. Davi havia vencido várias batalhas. Nenhum exército se contia diante do exército de Davi. Nenhum exército vencia o exército. Um homem preparado. Davi era um rapaz que se preparou. Ele não foi de peito aberto para aquela batalha. Alguns, quando vê Davi com aquela funda, pensam que Davi era como uma criança que caça passarinhos com estilingue. Quem aqui já caçou passarinho com estilingue aqui? Meu marido já caçou. Eu já cacei também. Alguns lugares chamam baladeira, né? E acho que aqui em Goiás é conhecido como estilingue. Então alguns poderiam pensar que Davi era uma criança que caçava passarinhos com estilingue. Não, irmãos. A funda, para o seu conhecimento, era uma arma de guerra naquela época. E os da tribo de Benjamim, eles eram tão destros, tão habilidosos, que segundo o texto bíblico, eles acertavam um fio de cabelo com a pedra de uma funda. Olha só. Imagine só. E eu quero dizer para vocês que aquela pedra da funda, ela não era capaz apenas de derrubar um gigante. Ela poderia também matar um leão. Então Davi era um homem preparado. Davi, na verdade, se preparou para aquele momento. E eu quero perguntar para você, Deus te chamou para a batalha. Aleluia. E você tem se preparado para essa guerra? Amém. Glória a Deus. Deus te chamou para uma missão e você tem se preparado para essa missão que Ele te chamou? Amém. Glória a Deus. Você tem se preparado para a missão que Deus te chamou? Você tem se preparado para a obra que Deus vai colocar na tua mão? Você acha que Davi estava no campo apenas brincando, correndo atrás de passarinhos ou cuidando de ovelhas? Não. Davi estava no campo também se preparando com a sua funda, porque ele esperava uma oportunidade. E você está se preparando para a oportunidade que Deus vai colocar diante de você? Oh, glória. Aleluia. E quando ele desceu ao riacho, ele não foi lá para ver o seu semblante espelhado nas águas do ribeiro, porque segundo o texto, Davi era um rapaz de boa aparência. Davi estava comprometido com a sua missão e com a sua tarefa, que era vencer aquele gigante. Davi, quando desceu ao ribeiro, ele foi para pegar 5 pedras lisas
e achatadas, que cortavam bem ao vento, para que com aquelas pedras ele pudesse derrotar o seu gigante. Há poucos dias eu estava ali no monte e eu encontrei a missionária da Penha e ela me disse assim: você sabe por que Davi colocou ou levou 5 pedras no seu alforje? E ela mesma respondeu: porque o nome Jesus tem 5 letras. Representa que ele foi no nome de Jesus. Glória a Deus. Representa que ele venceu no poder de Cristo. Amém. Amém. Mas outras pessoas também argumentam que Davi levou 5 pedras porque Golias possuía 4 irmãos. É uma crença popular. Mas eu quero dizer também que Davi levou 5 pedras porque ele estava indo preparado. Ele não estava confiando na força do seu braço, na sua pontaria. Glórias a Deus. Santo Deus. Ele não estava confiando na sua capacidade. E é isso que nós devemos fazer. Nunca podemos confiar em nós. É verdade. A nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa esperança tem que estar em Deus. Quando vamos para a batalha, não podemos confiar na nossa inteligência, na nossa astutice, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento de guerra, no nosso conhecimento de batalha. Não. A nossa confiança